Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre aquecimentos e resfriamentos. Apesar de não ser o único, um dos efeitos da passagem do calor é a mudança de temperatura. Quando um objeto está com uma temperatura diferente de sua vizinhança, tende a ganhar ou perder calor para se igualar ao ambiente. Todos os objetos tendem a atingir o que chamamos de equilíbrio térmico. A taxa de resfriamento ou aquecimento para que isso ocorra depende da diferença de temperatura que existe entre o objeto e o ambiente. Quanto maior for a diferença de temperatura, mais rápido o calor se propaga. À medida que a diferença vai diminuindo devido à perda de calor, a taxa de transferência de energia diminui. Dessa forma, podemos dizer que a taxa de resfriamento ou aquecimento de um objeto, independente do processo de propagação de calor, é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e sua vizinhança. Como a taxa de passagem de calor diminui com a queda da diferença de temperatura, o tempo para variar um grau para cima ou para baixo tende a aumentar à medida que se chega perto do equilíbrio térmico. Apesar de valer para o aquecimento e para o resfriamento, essa lei é chamada de Lei do Resfriamento de Newton. Essa animação mostra claramente como um objeto se resfria. Inicialmente, temos uma queda rápida de temperatura, mas à medida que a temperatura do objeto se aproxima da temperatura ambiente, sua queda começa a ficar mais lenta. Como dito anteriormente, essa demora a mais se deve à diminuição da transferência de calor. Entretanto, em outras situações é possível manter constante a taxa de transferência de calor. Por exemplo, quando adicionamos uma fonte térmica. A água colocada para esquentar no fogo recebe aproximadamente uma taxa constante de calor. Sua temperatura aumenta proporcionalmente à quantidade de calor recebido, que é constante ao longo do tempo. Assim, é possível representar um gráfico de aquecimento como uma reta, tal como essa. É possível perceber que para uma mesma quantidade de calor, que chamaremos de Q, a temperatura aumenta um mesmo tanto, desde que não haja mudança de fase. Quando um objeto absorve calor, dizemos que o valor de Q é positivo. Quando perde, Q é negativo. Essa relação de proporcionalidade existente entre a quantidade de calor fornecida e a variação de temperatura é chamada de capacidade térmica e é representada pela razão entre Q e ΔT. No SI, a unidade de capacidade térmica é o Joule por Kelvin. Entretanto, é mais comum se usar calorias por grau Celsius. Compreendamos o significado desse número. É a quantidade de calor necessário para aumentar 1 grau na temperatura de um objeto. Cada objeto tem um valor determinado para a capacidade térmica. Por exemplo, se um pequeno bloco metálico tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius, significa que, para aumentar 1 grau em sua temperatura, precisamos fornecer a ele 10 calorias. Quanto maior for a capacidade térmica de um objeto, mais calor é necessário para modificar a sua temperatura. Podemos entender a capacidade térmica como sendo uma espécie de inércia térmica, ou seja, a resistência do objeto em mudar a sua temperatura. Vamos fazer um exemplo. Em um pote plástico de capacidade térmica igual a 46 calorias por grau Celsius, foi colocada uma certa quantidade de água quente. Se o pote estava a uma temperatura de 20 graus Celsius e ficou com 50, que quantidade de calor a água transferiu para ele? Sabemos que, para aumentar cada grau Celsius da temperatura, o pote precisa ganhar 46 calorias. Como ele ganhou 30 graus Celsius, podemos fazer uma regra de 3 simples. 46 calorias está para 1 grau, como x calorias está para 30 graus. Resolvendo, chegaremos a 1380 calorias. No próximo vídeo, falaremos sobre calor específico. Até lá!